Em 1967, um clube secreto, fechado para o grande público, foi aberto na Disneylândia. O clube era incomum, pois era o único lugar no Magic Kingdom que servia bebidas alcoólicas. De início, o próprio Walt Disney resistiu à ideia do clube, mas ele estava sendo pressionado pela General Electric, GE, uma das patrocinadoras originais da Disneylândia. Walt queria trazer para o parque algumas das atrações que os seus Imagineers, da Walt Disney Imagineering, responsável pelo design e desenvolvimento dos parques temáticos, haviam criado para a New York World Fair, de 1964. Como uma das patrocinadoras, a GE queria uma área privativa VIP do tipo da existente na World Fair. Por fim, Walt cedeu e o Clube 33 foi constituído. Localizado na New Orleans Square, o Clube 33 está escondido atrás de uma porta quase imperceptível e é desconhecido pela maioria dos visitantes, que passam pelo local sem percebê-lo. Quase como que se estivesse cercado por um sortilégio de invisibilidade. Não está aberto para visitantes comuns, apenas para convidados, que devem esperar numa fila de 5 anos e pagar dezenas de milhares de dólares pelo privilégio de frequentá-lo. A realidade dessa invisibilidade é cor. Os designers da Disney criaram duas cores que ajudam a invisibilizar os objetos distantes do contexto. Eles chamam essas cores de Joaway Green 129 e Nuceon Grey. O Magic Kingdom precisa manter sua aura de magia e fascínio, mas, como qualquer grande parque temático, precisa camuflar muitas construções e estruturas que parecem mais industriais e mundanas. Por exemplo, prédios de administração e serviços, ou os fundos de edifícios que não se ocultam sob o disfarce dos contos de fadas. Com uma demão da cor certa, essas estruturas prosaicas simplesmente desaparecem. O Clube 33 não é feio, na verdade, seu interior é decorado com a opulência aristocrática do velho mundo sulista. No entanto, o parque quer que ele desapareça do contexto. Designers e artistas frequentemente são incumbidos de ocultar objetos extravagantes. Picasso e Matisse foram contratados pelas autoridades navais de seus países para desenvolver padrões de camuflagem. Entretanto, o desafio enfrentado pelos designers da Disney para ocultar certas áreas do parque é, sob certo aspecto, o contrário do objetivo da maioria dos projetos de design, chamar a atenção e ser percebido. Seja uma embalagem numa prateleira ou mostruário apinhado de produtos concorrentes, seja um anúncio impresso numa revista ou um botão de compra numa página de internet, é importante compreender por que alguns atributos do design atraem mais a atenção do que outros. Como decidir para onde olhar? O sistema visual é hoje um dos mais bem compreendidos processos do cérebro, e os neurocientistas fizeram grandes progressos na modelagem do que capta a atenção das pessoas. Simulações computadorizadas de nosso sistema visual são provavelmente as mais avançadas de quaisquer de nossas funções cerebrais. 130 À medida que as informações visuais dos olhos entram no cérebro, dois tipos de processamento se desenvolvem mais ou menos em paralelo. Primeiro, ocorre um processamento de baixo para cima dos elementos visuais brutos, cores, contornos, contrastes, luminosidade, movimentos e texturas do que está à nossa frente. Antes de o cérebro até reconhecer o que estamos vendo, os aspectos visuais básicos devem ser decodificados. Então, quase imediatamente, começamos a classificar o que achamos que estamos vendo. Pode ser um rosto, um carro, uma figura humana. Quanto mais cedo essa informação de cima para baixo
entra no conjunto, mais cedo compreendemos o que estamos vendo, o que também ajuda no processamento dos elementos visuais brutos. Por exemplo, nem sempre vemos os objetos nas condições mais adequadas e claras. Se estamos olhando para alguma coisa na penumbra, ou para alguma coisa parcialmente obscura, o que estamos vendo pode não ser imediatamente óbvio. Podemos perceber uma série de linhas, cores e formas. Mas como elas se encaixam umas com as outras? O cérebro precisa encontrar a resposta rapidamente, ou essas percepções indistintas nos deixam completamente confusos. Se nossos processos de cima para baixo são capazes de sugerir a configuração mais provável, combinar os fragmentos brutos de informação, formas, perfis, texturas fica mais fácil, como juntar as peças de um quebra-cabeça com a ajuda da imagem total. Em outras palavras, a experiência de cima para baixo e os processos mnemônicos estão em constante interação com o processamento de baixo para cima e fragmentário das informações brutas. Os processos de baixo para cima são em grande parte automáticos e entranhados no cérebro. Os neurocientistas chamam esse estágio do processamento visual de pré-atentivo, porque ocorre antes de prestarmos atenção focada e consciente no que estamos vendo. Os processos de cima para baixo são mais mnemônicos, contextuais e propositados. Para um exemplo disso, veja a figura 6.2. Figura 6.2, processamento visual de cima para baixo versus de baixo para cima. No entanto, ao processar o campo visual à nossa frente, o cérebro só pode captar detalhes em uma área de cada vez. E só podemos ver detalhes em área relativamente pequena, uma de cada vez, porque nosso campo visual de alta definição, capaz de perceber minúcias, é pequeno, cercado por um campo visual mais amplo, de baixa definição. Os olhos fazem uma série de movimentos rápidos, denominados movimentos sacádicos, ou sacadas, para compor a imagem do que estamos vendo e para preencher os detalhes. Entretanto, se só podemos ver os detalhes de uma coisa de cada vez, é preciso que haja uma maneira rápida e automática de priorizar o que olhar primeiro. Por exemplo, se não priorizássemos os lugares a serem vistos e se o nosso padrão de olhar fosse completamente neutro, é possível que sempre começássemos a olhar a partir do canto superior esquerdo do que estiver à nossa frente, avançássemos para a direita, baixássemos o olhar, avançássemos de novo para a direita, e assim sucessivamente, até varrermos todo o campo visual. Não é assim, porém, que olhamos para os objetos circundantes. Ao contrário, o cérebro evoluiu para priorizar o que se movimenta ou que se destaca no contexto. Se algo está em movimento, pode ser uma ameaça iminente. Se a coisa sobressai no entorno, deve ser interessante porque é diferente. Mais uma vez, talvez seja um perigo iminente ou um fruto colorido que se destaca na folhagem. Essas pressões ajudaram a formar o cérebro de nossos antepassados caçadores-coletores. Os neurocientistas chamam essa qualidade do que sobressai no meio ambiente de destaque visual. Em meados da década de 1980, dois neurocientistas do California Institute of Technology introduziram a ideia de que o cérebro produz um mapa de destaques visuais. O cérebro mapeia continuamente cores, contornos, formas, luminosidade e outros aspectos do contexto. Mistura todos esses elementos, e nosso sistema visual procura áreas que pareçam diferentes do entorno. Talvez estejam em movimento, tenham cores contrastantes, ou sejam mais brilhantes. O sistema visual, então, diz ao cérebro para focar nessas áreas, de modo a vê-las com mais detalhes.
Os itens com mais destaque visual são vistos primeiro, com mais frequência, e durante mais tempo. 131. A luta pela vida orienta a evolução da espécie para torná-la mais capaz de monitorar o entorno constantemente, a fim de captar ameaças e oportunidades. Na medida em que a sobrevivência dos mais aptos desenvolve em todos os indivíduos os mesmos mecanismos de como o córtex visual processa as informações entrantes, eles se tornam comuns em toda a espécie. O movimento em si é o fator mais importante para atrair a atenção, mas também as imagens paradas se destacam no contexto por três características: cor, inclusive brilho, padrões, como posicionamento e tamanho. Outros aspectos visuais que também afetam a intensidade do destaque dos objetos parados são profundidade, ou atributos de um design que implicam perspectiva, forma, cintilação e algo denominado vernier offset. O grau em que duas ou mais linhas ou contornos diferentes se alinham entre si. 132. Esse processo deve ser rápido, para sermos capazes de evitar as ameaças, predadores, e aproveitar as oportunidades, presas e coisas inusitadas a serem exploradas. Também precisa ser automático. Imagine como seria exaustivo se o tempo todo tivéssemos de decidir em que focar os olhos. Portanto, esse aspecto do destaque visual ocorre de baixo para cima, no Sistema 1. No entanto, o processamento de cima para baixo também pode afetar o mapa de destaques, se reconhecermos um objeto como algo em que estamos interessados, por exemplo, rostos ou alimentos. Os aspectos visuais de nível mais baixo podem não ser tão diferentes do contexto, mas eles se destacam para nós por força de nosso interesse implícito neles. Além disso, se estivermos em busca de alguma coisa, como uma lata de Coca-Cola num supermercado, nossos processos de cima para baixo enviarão sinais para o sistema de baixo para cima para torná-lo sensível à cor vermelha. Finalmente, nossos processos de cima para baixo têm expectativas quanto aos tipos de coisas que devemos ver em diferentes ambientes. Se um objeto parece deslocado por não pertencer a determinado contexto, ele sobressai pela singularidade. Da mesma maneira, nossos processos de cima para baixo podem suprimir elementos, mesmo que se destaquem sob a perspectiva de baixo para cima. Por exemplo, se estamos concentrados em buscar alguma coisa que sabemos ter determinada cor ou forma, como a nossa marca favorita de um produto num supermercado, suprimimos visualmente o que não se encaixa no padrão imaginado. Podemos, então, ignorar um produto concorrente que, sob outros aspectos, tenha forte destaque de baixo para cima. Por isso é que, em um dos mais famosos experimentos psicológicos dos últimos anos, 133, a maioria dos espectadores não viu um homem fantasiado de gorila num grupo de pessoas que passavam bolas de basquete entre si. Os participantes foram instruídos a se concentrar na contagem dos passes de bola entre os indivíduos com camiseta preta. Como a tarefa é bastante difícil e exige esforço visual, elementos que, em outras condições, sobressairiam em nossos mapas de destaque, como o homem fantasiado de gorila, foram eliminados. De fato, semelhante ao efeito mera exposição, descrito no capítulo 3, alguns pesquisadores cunharam o termo efeito mera seleção para descrever a descoberta de que quem foca o olhar num produto, enquanto ao mesmo tempo ignora, ou suprime visualmente, outros produtos e se torna mais propenso a escolhê-lo. 134. Os designs, ou elementos de design, podem ser vistos como
tendo alto ou baixo destaque, mas isso depende do contexto. Por exemplo, um design de embalagem em vermelho brilhante não despontará num mapa de destaques visuais se estiver numa prateleira junto com muitas outras embalagens de produtos concorrentes também vermelhas. Vermelho frequentemente pode ser uma cor arrebatadora para os olhos. Mas, caso seja uma única embalagem vermelha entre muitas outras parecidas, ela não será tão distinguível. Por essa razão, não basta que o design esteja em movimento, que seja brilhante e que pareça incomum para que se destaque e seja visto. Tudo depende do mapa de destaques do observador. Todavia, desde que o contexto e os objetivos do observador sejam compreendidos e considerados, o destaque visual de um design pode ser um conceito poderoso e útil. Movimento implícito. O movimento é um dos aspectos visuais que logo arrebatam a atenção. Nossos ancestrais precisavam estar cientes rapidamente de qualquer coisa em movimento, para não serem surpreendidos por predadores. Como, porém, usar o movimento quando você está criando imagens imóveis? Movimento implícito é o termo de neurodesign para designar imagens que geram a percepção de movimento. As imagens de coisas que obviamente estão em movimento, como a bebida que é vertida de uma garrafa, podem criar o efeito movimento implícito. Fazer imagem inclinada para a frente conota inconscientemente a sensação de velocidade. Quando as pessoas caminham rapidamente ou correm, elas às vezes se inclinam para a frente. A convenção artística daí oriunda também se estende a objetos, como em desenhos de carros avançando em alta velocidade. Quando solicitadas a reconhecer nomes de animais velozes, as pessoas os identificam com mais rapidez quando o nome deles é escrito em itálico, ou seja, com as letras inclinadas para a frente, como leopardo. 135 Até setas podem evocar movimento implícito. Os neurocientistas do Salk Institute for Biological Studies, na Califórnia, descobriram que imagens de setas podem ativar neurônios predispostos a detectar movimento. Mesmo que as setas sejam imagens paradas, que em si não estejam em movimento. 136. O poder do destaque visual. Já vimos como as pessoas geralmente usam atalhos mentais ou heurística para tomar decisões quando não estão dispostas ou se sentem incapazes de tomar decisões plenamente racionais, mediante a ponderação lógica de todas as informações relevantes. Por exemplo, num supermercado, as pessoas que estão comprando mercadorias triviais, pouco diferenciadas, pelas quais não têm muito interesse, além de estarem distraídas e sob pressão de tempo, quanto mais olham para um produto, mais tendem a escolhê-lo. 137 Esse efeito também independe das próprias preferências do comprador e de quanto é atraente o design da embalagem, no sentido estético. 138 Os compradores dificilmente têm tempo para examinar cada produto com igual profundidade e pelo mesmo tempo, o que torna suas decisões de compra suscetíveis às influências de seus mapas de destaque. Quanto ao que olhar primeiro e por mais tempo. Numa série de estudos, os pesquisadores investigaram os efeitos do destaque visual nas compras de produtos alimentícios. 139 Primeiramente, os participantes foram solicitados a classificar suas preferências pessoais por alimentos numa escala de 1 a 15. Em seguida, foram apresentados a uma série de imagens, cada uma com vários produtos alimentícios, e incumbidos de escolher, em cada uma delas, os itens de que gostaram mais. Os pesquisadores acentuaram o destaque visual de um dos itens de cada imagem, tornando-o mais brilhante.
As imagens também foram expostas durante períodos diferentes, de 70 a 1500 milissegundos. Constatou-se efeito significativo exercido pelo destaque visual, mais acentuado sobre as escolhas dos participantes, em especial quando as imagens eram expostas por menos tempo. Os pesquisadores, então, repetiram o estudo, mas dessa vez aumentaram a carga cognitiva dos participantes, atribuindo-lhes uma tarefa adicional enquanto faziam as escolhas. O intuito dessa nova incumbência era replicar o fato de que muitos compradores, na vida real, geralmente estão distraídos, por exemplo, conversando com alguém ou pensando em outras coisas, enquanto estão fazendo suas escolhas. Nessa versão, o impacto do destaque visual foi ainda mais forte. De fato, ao serem apresentados as imagens durante meio segundo, o efeito do destaque foi 2 vezes mais forte do que um ponto adicional na avaliação do grau de preferência pelo produto. O efeito do destaque, porém, continuou sendo significativo, mesmo quando as imagens eram exibidas durante o período mais longo do experimento, 1500 milissegundos. Esses experimentos mostram que, quando as pessoas estão fazendo escolhas rápidas, ou enquanto estão distraídas, o reforço do destaque visual do design tende a aumentar a probabilidade de ser escolhido. Embora a maioria dos experimentos considere escolhas feitas em condições mais aceleradas, também há evidências de que os efeitos de embalagens com mais destaque visual podem ocorrer depois de maior quantidade de olhares fixos em torno das prateleiras. 140. Software de mapeamento de destaques. Numerosos grupos diferentes de neurocientistas acadêmicos desenvolveram algoritmos de software que imitam o mapeamento de destaques visuais pelos humanos. Eles se baseiam em várias fontes de informação, desde registros cerebrais diretos de primatas até estudos de rastreamento de olhos de humanos. 141 Os softwares de mapeamento de destaques partem de uma imagem ou vídeo digital e analisam cada pixel, levando em conta os pixels circundantes, em busca de aspectos visuais de baixo nível, como cor, brilho e orientação das linhas, e produz um mapa topográfico mostrando as áreas com mais destaque visual. Em segundos, o usuário pode ter um heatmap, mapa de calor, que se sobrepõe às zonas de imagem de cores quentes ou frias, mostrando as áreas que, pelos destaques visuais, tendem a atrair mais atenção ou menos atenção. O formato oposto, um fogmap, mapa de névoa, encobre todas as áreas sem destaque visual com uma névoa sombria, deixando visíveis apenas as áreas mais perceptíveis. Esses mapas produzidos por algoritmos de computação gráfica têm sido validados por dados de rastreamento de olhos, que mostram o que as pessoas realmente observam. 142 Em seguida, os pesquisadores podem alterar a ponderação de fatores como cor, brilho e orientação, de modo a refletir certas inclinações para determinadas áreas do campo visual, por exemplo, as superiores ou centrais, ou considerar tendências, como a de preferir textos ou rostos de pessoas e animais. 143. Grande parte do impulso por trás do desenvolvimento desses algoritmos é ajudar os computadores a compreender melhor o mundo visual, aproximando-os da capacidade dos humanos. Por exemplo, possibilitando a detecção automática de tumores em imagens, orientando os robôs a navegar nos entornos, e automatizando a centralização e coleta de imagens ao redor do objeto mais importante. Alguns desses algoritmos hoje estão disponíveis para os designers e profissionais de marketing, oferecendo maneiras mais eficazes de testar rapidamente o impacto visual provável de
designs do que os testes A/B com participantes humanos. Em experimento similar ao que manipulou o destaque visual de produtos alimentícios, apresentou-se aos participantes uma série de fotos de prateleiras de lojas de petiscos. 144 Antes do teste, os participantes avaliaram cada item numa escala, dependendo de quanto gostariam de comer cada um dos petiscos, e foram instruídos a não comer nas 3 horas anteriores ao estudo, para garantir o apetite e a motivação. Mais uma vez, as fotos foram mostradas com relativa rapidez. Entre 1/4 de segundo e pouco mais de 3 segundos. Depois de olhar cada prateleira, com 28 tipos diferentes de petiscos, os participantes tinham de escolher um item. Enquanto isso, seus movimentos oculars eram monitorados por câmeras rastreadoras de olhos. O destaque dos itens não era manipulado artificialmente, mas sim medido por algoritmo de mapeamento de destaques. Primeiramente, com base no rastreamento de olhos. Os pesquisadores descobriram que cada segundo em que o participante olhava para o item aumentava em 20% a probabilidade de escolher o item. Em nada surpreendente, como seria de supor, os olhos dos compradores ficavam mais tempo focados no que pretendiam comprar. No entanto, os pesquisadores também constataram que os participantes olhavam primeiro para os itens com mais destaque visual, não para os de que mais gostavam. Além disso, concluíram que o destaque induzia o olhar até a 7ª fixação. Embora o fator que mais afetou as escolhas tenha sido a preferência pessoal pelo item, também se comprovou a importância do destaque visual. Em outras palavras, na escolha entre vários itens de que a pessoa gosta, a tendência é escolher aquele com mais destaque visual. Usando software de mapeamento de destaques. O uso de software de mapeamento de destaques é muito mais barato e rápido do que conduzir estudos de rastreamento de olhos. Portanto, essa solução é mais prática para testes rápidos, iterativos ou repetitivos. Por exemplo, os designers podem verificar os efeitos de mudanças em diferentes elementos como cor, forma, tamanho, etc. sobre o destaque do design. Os produtos típicos do software de mapeamento de destaques são mapas de calor, camadas de cor sobre a imagem, salientando áreas de mais destaque com cores mais quentes, ou o reverso, mapas de névoa, camadas de tons de cinza sobre a imagem, enevoando áreas de menos destaque e preservando a visibilidade das áreas de mais destaque. Trabalhar com mapas de névoa é mais fácil e mais intuitivo, tornando mais clara a visualização das áreas de mais destaque. Os mapas de calor, ao se superpor uma camada de cor, não só compromete a qualidade da imagem subjacente, mas também a torna confusa se as cores do mapa de calor se misturarem com as cores do design original. Outros produtos incluem scores numéricos para fatores como porcentagem da área de destaque na imagem ou para aspectos ou objetos mais específicos da imagem. Várias são as finalidades de usar software de mapeamento de destaques visuais. Primeiro, testar comparativamente o destaque de várias opções de design, para ver se alguma delas é nitidamente melhor. Segundo, testar iterativamente para maximizar o impacto visual do design. Por exemplo, se você quiser que determinado elemento do design tenda mais a sobressair entre os demais, é possível testar os efeitos de mudar atributos como cores, contornos e tamanhos de fontes. Finalmente, o software de destaque visual pode ser útil para testar o impacto visual provável de um design no contexto. Por exemplo, o design de uma embalagem pode ser inserido na imagem de uma prateleira, um anúncio online, numa página de
internet, ou um anúncio impresso, numa revista. O único aspecto a observar aqui é que o algoritmo é literal, ele analisará os detalhes exatos da imagem que está sendo processada. Todavia, prateleiras, páginas de internet e revistas podem ser muito variadas, o que talvez justifique produzir várias versões diferentes do contexto que serve como plano de fundo, prateleira, página de internet, revista, para aprimorar os efeitos de destaque prováveis. Mapeamento de destaques em páginas de internet. Os efeitos do destaque visual de itens são especialmente relevantes e úteis em web design, sobretudo em face da importância do destaque visual para pessoas impacientes e distraídas, o que ocorre com muita frequência entre os usuários de internet. Um estudo usou um modelo de destaque visual baseado na intensidade e no contraste de cores, no tamanho dos itens e na proximidade deles em relação ao centro da página, para prever com exatidão para onde os usuários olhariam na página de internet. 145. O conceito de mapeamento de destaques pode ser usado no design de páginas de modo a orientar a atenção dos usuários para os elementos de alta prioridade de visualização e evitar que os elementos de baixa prioridade de visualização não atraiam demais a atenção dos usuários, desviando-a dos elementos de alta prioridade de visualização. É possível criar designs esteticamente belos, mas com baixo destaque visual e, portanto, com mais probabilidade de serem ignorados. Embora os testes de destaque visual sejam mais baratos e rápidos do que os estudos de rastreamento de olhos, é preciso lembrar-se que também há fatores de cima para baixo que influenciam o direcionamento do olhar dos usuários. Por essa razão, apesar de o destaque visual ser técnica mais acessível do que o rastreamento de olhos, aquele nem sempre deve ser considerado substituto completo deste. Como já mencionado, coisas como alimentos, bebidas e rostos humanos podem arrebatar o interesse das pessoas, mesmo que, tecnicamente, não tão rápido quanto o processamento pré-atencioso de baixo para cima, já mencionado neste capítulo. Do mesmo modo, constata-se frequentemente uma inclinação da atenção para o centro, quando as pessoas estão olhando para mostruários ou telas, a atenção delas gravita mais para os itens posicionados no centro, e às vezes até mesmo num design, o centro de um design de embalagem atrairá mais a atenção do que a periferia. Por exemplo, um estudo de rastreamento de olhos de sujeitos vendo pouco mais de 1000 imagens de paisagens e de fotos de pessoas constatou que 40% das fixações de olhar se concentraram nas imagens centrais, representando 11% do total de imagens. 146. Os usuários de internet também têm expectativas de onde certas coisas devem aparecer numa página, por força de convenções de web design. Por exemplo, os usuários esperam encontrar o menu no alto da tela. Essas expectativas também podem orientar o olhar dos usuários, dependendo dos seus objetivos de pesquisa, facilitando a localização dos objetos. 147. Entretanto, os itens de uma página de internet que nem sempre podem ser posicionados no mesmo lugar, impedindo que os usuários saibam intuitivamente onde encontrá-los, podem se beneficiar se forem feitos com mais destaque visual. O ponto de entrada visual do usuário onde começarão a busca numa página de internet é influenciado pelo mapeamento de destaques visuais da página. 148. Daí decorre que os destaques visuais também podem ajudar a resolver questões de usabilidade num site, descobrir o menu ou as informações relevantes que ajudarão os usuários a navegar na página pode ficar mais fácil, acentuando-se seletivamente o destaque visual.
Dos principais elementos do design ou texto. Uma consideração sobre o destaque em páginas de internet. Se refere aos banner ads em sites. Desde os primórdios da internet, os pesquisadores perceberam que esses anúncios tendem a ser ignorados e apresentam baixas taxas de cliques. Fenômeno conhecido como banner blindness, ou cegueira de banner. A teoria é que os usuários aprendem a identificar coisas que parecem anúncios, mesmo na visão periférica, e as ignoram. Não seria, então, perigoso destacar demais os banners? Se os usuários já têm a tendência de identificar com rapidez quando o design é um anúncio, o destaque simplesmente não aceleraria o reconhecimento e não acentuaria ainda mais a cegueira de banner. Na verdade, e se o aumento do destaque também prejudicasse os outros elementos de design da página, por aborrecer os usuários ao tentar atrair a atenção deles para o que não estão querendo ver e afastando-a do que estão querendo ver. No entanto, as primeiras pesquisas no intuito de destacar mais os banner ads parecem mostrar que isso não é problema. Todavia, por menos que se saiba sobre a possível interação de cegueira de banner e destaque visual, talvez convenha testar os efeitos de aumentar ou reduzir o destaque dos banners. Do mesmo modo, o uso de animação pode aumentar a carga cognitiva dos usuários e provocar confusão visual, sobretudo se for num contexto já visualmente complexo. 149. Como os designers podem usar o destaque visual? Qualquer design que precisar ser percebido num ambiente competitivo, que precisa arrebatar a atenção dos observadores, ou atrair o olhar deles para certos detalhes, pode se tornar mais eficaz com o uso de destaques visuais. Por exemplo, as propriedades de cor de uma foto podem ser ajustadas para destacá-la visualmente no entorno. Ao escolher o esquema de cores de um design que precisa chamar a atenção, é importante usar cores contrastantes, para salientar fortemente os itens mais relevantes de uma página de internet, imprimir-lhes movimento por meio de efeitos de pulsação ou cintilação é altamente eficaz. Os designers podem submeter seus designs a algoritmos de destaque visual, mas também podem simplesmente aplicar os princípios da teoria. Em especial, devem se lembrar das seguintes 3 regras de ouro para destacar os elementos do design. Cores mais brilhantes, mais luminescentes e mais contrastantes num design tendem a sobressair mais. Em especial, quanto mais numerosas forem as bordas de cores contrastantes, mais saliente tende a ser o design. Tamanho: objetos maiores num design, como é óbvio, tendem a se destacar, mas o tamanho também afeta coisas como texto. Fontes mais finas e menores sobressaem menos que fontes mais grossas e maiores. Padrões de objetos que sobressaem no entorno, formas que diferem das circundantes, ou áreas de contraste onde uma forma se sobrepõe a outra são destaques altamente eficazes. Mesmo quando o destaque de cima para baixo tende a ser importante, maximizar o destaque de aspectos da imagem de baixo para cima ainda pode ser importante. Por exemplo, se você sabe que os clientes estão procurando alguma coisa com base em determinado elemento do design, como uma cor ou um logotipo, você pode dar mais destaque a esse elemento e, assim, facilitar sua identificação. O destaque visual também pode ser muito útil no desenvolvimento de designs de embalagens. Como se vê na figura 6.3, mostrar como um design se destaca entre os concorrentes pode ajudá-lo a sobressair entre as embalagens concorrentes. Os mapas de névoa do destaque visual encobrem as embalagens menos salientes e revelam as mais salientes.
Figura 6.3, simulação de designs de embalagem numa prateleira, e mapa de névoa de destaque mostrando até que ponto cada embalagem sobressai entre as demais. Fonte, imagem criada pela Paravision com. Uma consideração referente ao recurso do destaque visual é equilibrar os atributos de saliência, de um lado, e de prototipicidade, de outro, ver capítulos 3 e 4 para mais informações sobre prototipicidade. Por exemplo, numa página de internet, considere onde os usuários esperam encontrar certos itens, se não for possível colocá-los em áreas onde talvez se espere serem vistos, pense em destacá-los mais. Nem sempre o mais importante é o destaque total de um design, mas sim o grau de concentração do destaque. Por exemplo, se um design destacar muitos elementos afastados uns dos outros, essa dispersão de destaque pode torná-lo muito confuso e complicado, deixando os observadores sem saber para onde olhar. O destaque focado em poucas áreas próximas é preferível ao destaque difuso, abrangendo muitas áreas distantes. Por fim, do ponto de vista técnico, coisas com destaque visual na acepção da neurociência são aquelas que sobressaem por força de suas propriedades visuais básicas. Todavia, certos elementos de cima para baixo também tendem, em geral, a atrair a atenção rapidamente, como caras e faces de humanos e animais, em especial as que exibem expressões emocionais, e também os elementos de design que criam molduras. Estamos acostumados a molduras que sinalizam a existência de informações importantes em seu interior, como tela-visors, pinturas, espelhos, ou as bordas de uma tela de computador. Emoldurar um texto ou um elemento de design pode ser eficaz para focar a atenção no conteúdo. Resumo: nossa atenção visual é orientada por processos tanto de baixo para cima, os aspectos visuais do que estamos vendo, quanto de cima para baixo, nossas recordações, expectativas e objetivos de busca. Como só podemos processar detalhes numa área de cada vez, nosso sistema visual precisa de meios para priorizar o que olhar primeiro. Para tanto, o sistema visual compõe automaticamente um mapa de destaques das coisas que sobressaem no contexto. Os aspectos de baixo para cima de uma imagem podem torná-la visualmente saliente, embora talvez também ocorra a influência de fatores de cima para baixo. O processamento de baixo para cima é essencialmente o mesmo em todos os humanos, ou seja, o que é visualmente saliente sob uma perspectiva de baixo para cima será saliente para todos. Com base em numerosas fontes de pesquisa de neurociência, os neurocientistas criaram software de mapeamento de destaques visuais capaz de processar qualquer imagem ou vídeo digital e prever em segundos que elementos atrairão a atenção. Os itens visualmente salientes nas lojas são olhados em primeiro lugar e durante mais tempo, com mais probabilidade de serem escolhidos.